Uma consideração importante sobre os 10 mandamentos que você nunca ouviu de ninguém e provavelmente nunca vai ouvir de nenhum pregador evangélico. Os 10 mandamentos que o pessoal chama na versão atual da Bíblia brasileira, na verdade não são 10 mandamentos. Como o Projeto Reina já falou sobre isso em outras explanações, a expressão original que aparece no texto hebraico é Aseret Hadevarim. Aseret Hadevarim significa 10 coisas. Porque o chamado 10 mandamentos não são 10 ordenanças. São 10 coisas que Deus Eterno falou. 10 declarações do Deus Eterno dadas no Monte Sinai. E uma coisa interessante sobre Aseret Hadevarim. Visão a respeito do significado da palavra pecado. Porque às vezes a pessoa diz assim: sou humano, não tem como eu evitar pela minha própria força de praticar algum pecado. Será que todos os pecados realmente é impossível o ser humano deixar de praticar por sua própria força? Será que todos os pecados estão acima da vontade humana? Não existe nenhum pecado que o ser humano seja capaz de dizer: eu não vou fazer isso? Na verdade, existe. Os tipos de pecados que é possível eu e você rejeitarmos pela nossa própria força são justamente os que estão listados e relacionados no texto de Aseret Hadevarim, as 10 declarações de Iá dadas a Moisés no Sinai. Como assim? Você veja, por exemplo, não matarás. Será que existe algum instinto ou impulso fora de mim que me obrigue a matar alguém? Não. Deixar de matar uma pessoa, eu posso fazer pela minha vontade humana. É possível eu, com a minha vontade humana, com a minha força humana, eu decidir não matar ninguém. Não adulterarás. É possível eu deixar de praticar adultério pela minha vontade? Ou será que toda vez que uma pessoa pratica o adultério, foi um demônio que arrastou a pessoa? Adultério está muito ligado ao modo como os casais têm se relacionado. Pessoas têm se casado por motivos mais esquisitos possível, sem um mínimo de amor, de confiança. Então, se você casou com uma pessoa que você gosta da pessoa, está no seu poder, na sua vontade, você não praticar adultério. Bom, se eu tenho uma esposa, eu gosto dela, eu amo a minha esposa, e eu sei que ela é uma pessoa que eu posso confiar minimamente, e uma outra mulher quiser sair comigo, eu posso dizer não. Não, não preciso disso, eu já tenho uma esposa que me agrada, que eu gosto dela. Então, não praticar adultério também está na força do ser humano, também está na vontade da pessoa. Não é todo pecado que é guiado pelo instinto, que é movido por uma força incontrolável. Tem pecados que dá para a gente evitar de fazer, dá para a gente evitar de praticar pela nossa própria força. Ainda mais quando o indivíduo é um fiel de Yeshua HaMashiach, já tem alguma convivência com o Espírito do Eterno, aí mesmo que de tanto tempo que você passa na sua vida terrena tendo o Espírito do Eterno, aquilo ali já molda você internamente e você passa ainda a ter mais força para dizer não a certos pecados. E todos os tipos de pecado que estão listados e relacionados na Aseret Hadevarim, nas 10 declarações do Sinai, são pecados que a gente pode evitar pela nossa própria força. Não darás falso testemunho. Aí o indivíduo vira para mim assim numa mentira. Isso aqui é verdade. Aí eu sei que é mentira. Aí o indivíduo vira para mim falando: não é mesmo? Eu posso apenas dizer: por que você está me envolvendo nesse assunto? Você está me envolvendo nesse assunto, eu vou falar a verdade então, porque isso daí é mentira.
Deixar de dar um falso testemunho também está na vontade humana. Independente de você ter o espírito do eterno ou não. Tem pecados que a pessoa é mais difícil de evitar porque estão relacionados ao instinto espiritual. São os pecados relacionados à impureza, à pornografia. São tipos de pecados que envolvem desejos obscuros e forças mais fortes que estão ligadas ao instinto masculino, ao instinto feminino. Tem mulheres também que são muito dadas ao adultério como homem. Então a pessoa que tem essa impureza, digamos assim, tem essa impureza básica que habita no instinto dela, independente de amar a pessoa, de ser uma esposa, um marido agradável, a pessoa é dada ao adultério. Quem é inclinado ao adultério vai adulterar. Porque são pecados ligados ao instinto. As pessoas que são viciadas em pornografia, isso está ligado ao instinto. Está ligado a um fator espiritual. Algo assim, tipo as chamadas parafilias, pedofilia, gerofilia, zoofilia, necrofilia, são coisas que estão incrustadas no instinto. A pessoa já tem um instinto ruim e ainda tem uma direção espiritual negativa porque não tem ligação nenhuma com Deus eterno. Esse tipo de pecados são complicados, porque não são pecados que a pessoa pode dizer: eu decidi que eu não vou fazer isso. Não tem como. Mas existem pecados que dá para a gente evitar pela nossa própria força. E esses pecados que dá para evitar pela nossa própria força, independente de ter o espírito do eterno ou não, são os que estão relacionados no Aseret HaDevarim, que chamam de 10 mandamentos. Até porque no começo Yah diz: não se curvarás a outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Isso daí é um tipo de pecado que está na força humana evitar, quer dizer, eu arrumei um amigo, o amigo é budista, aí ele tem um altar na casa dele e diz: vem aqui, vamos nos curvar diante desse altar. Eu vou me curvar? Não, vou dizer não vou me curvar a esse altar, porque o meu altar é outro, o meu Deus é outro. É um pecado, no caso, se curvar a outros deuses, ter outros deuses, é um tipo de pecado que está na vontade da pessoa dizer não. Todos os tipos de pecado que estão relacionados no Aseret HaDevarim, que chamam de 10 mandamentos, são pecados que dá para a pessoa evitar por sua própria força. Aposto que ninguém nunca te falou isso dessa forma. Não cobiçarás nada do teu próximo. Nada, nem coisa alguma. Nem a mulher, nem o seu boi, nem seu jumento, nem seus servos. E trazendo por dia de hoje, nem um grampo de cabelo, nem um cordão, nada, não cobiçarás nada do teu próximo. Não querer nada do meu próximo é algo que está debaixo da minha força. Eu sou capaz de não cobiçar o que o meu próximo tem. Quer dizer, eu tenho um conhecido que ele tem um carro. Ele tem aquele carro ali, eu queria ter aquele carro. Eu vou ficar com inveja dele, vou planejar um atentado para ele, para pegar o carro dele? Não, isso daí está na vontade da pessoa. Deixar de cobiçar o que é do próximo está na vontade da pessoa, independente dela ser de Deus ou não. Deixar de dar um falso testemunho é um tipo de transgressão que pode ser evitada simplesmente pela força da pessoa, da vontade humana da pessoa. Não roubarás. Depende de mim não roubar. Ou será que algum demônio vai me obrigar a roubar? Não. Não matarás. Nenhum demônio vai me obrigar a matar. Inclusive, se eu sou um servo do Deus Eterno e tenho alguma relação com o Deus Eterno, aí mesmo é que não vai haver em mim nenhum espírito que me faça matar os outros, contra a minha vontade. Às vezes a gente vê no noticiário o indivíduo falando: por que você matou aquela família? Sei lá, uma voz mandou eu matar. Isso aí é uma pessoa dominada, é uma pessoa que está debaixo de dominação. Porque uma pessoa comum que não está debaixo de dominação espiritual está dentro da vontade dela não matar ninguém. Está dentro da tua vontade não se curvar a outros deuses. Está dentro da tua vontade respeitar o pai e a mãe.
Está dentro da tua vontade não praticar adultério. Se você tem uma esposa que você ama, por que você vai adulterar? Está debaixo da tua vontade não cobiçar nada dos outros. Então, os tipos de pecado que estão relacionados no texto de Aseret Hadevarim, das 10 coisas do Sinai que chamam de 10 mandamentos, esse texto do Aseret Hadevarim, ele representa o quê? O mínimo que o Deus Eterno quer do ser humano. Esse texto não é só para hebreus, para judeus. Aseret Hadevarim é para todos os humanos, em geral. Se a gente entender que a Torá é para judeus, o que na verdade não é. Yeshua definiu como Torá justamente Aseret Hadevarim. Como quando aquele discípulo diz, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, você conhece os mandamentos. Não roubar, não matar, honrar pai e mãe, não dar falso testemunho. Então, Torá, na verdade, é Aseret Hadevarim. Então, Torá é para todo mundo. É para todos os humanos. É o mínimo que Yah, Deus Eterno, requer da humanidade em geral. E os tipos de pecados que estão relacionados no texto de Aseret Hadevarim são justamente os pecados que dá para a gente evitar pela nossa própria força. Claro, mesmo a gente sendo servo do Deus Eterno, sendo fiel de Yeshua HaMashiach, aquelas transgressões que estão ligadas ao instinto masculino ou ao instinto feminino diretamente, a impureza, são coisas que a gente tem que trabalhar mais, com mais busca, mais santificação. Mas os pecados que estão relacionados no texto da Aseret Hadevarim, no texto da Torá de Yeshua, são coisas que dá para a gente evitar pela nossa própria força. E aí quando a gente fala nisso, a gente pensa também na interpretação que Yeshua deu à Torá. Que aí em um momento ele diz assim, os antigos disseram, não adulterarás, mas eu porém digo, aí Yeshua disse, se um homem olhar para uma mulher com a intenção de satisfazer a luxúria, já adulterou. Esse tipo de interpretação já é algo mais complexo porque faz parte do instinto, está inserido no instinto masculino. Na maioria das vezes, quando um homem olha para uma mulher bonita, de alguma forma, ele deseja ela em sua mente. Mas segundo Yeshua, isso também é pecado. Isso também tem que ser trabalhado com busca, com santificação. A gente se dedicar mais às coisas de Deus, buscar o Espírito do Eterno em maior proporção. A busca, a santificação é justamente para isso, para a gente conseguir corrigir a nossa alma, que é o que Ele quer da gente. Não caia nessa falácia de uma salvação que é só pela fé. Eu não obedeço nada, mas eu acredito, então... Não existe isso. O Deus Eterno quer que a gente corrija a nossa alma. Inclusive porque Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele diz no texto dos Coríntios, os incontinentes, como diz na tradução brasileira, que é muito mal colocada, os incontinentes não herdarão o reino de Deus. O que é incontinente? É uma pessoa que não consegue se conter. Os incontinentes não herdarão o reino de Deus. O incontinente é aquele que não consegue se conter. Por que você matou a pessoa? Eu não consegui me segurar. Por que você traiu a sua mulher? Eu não consegui me conter. Por que você invejou o vizinho? Eu não consigo evitar. Não, isso daí é uma pessoa incontinente. Como Paulo disse, não herdarão o reino de Deus. A pessoa que não consegue se conter, sai fazendo tudo porque não consegue se conter, já está bem demonstrado que ela não tem nada do Espírito do Eterno. Por isso que existe essa coisa chamada santificação. Devemos ter o mínimo de busca e dedicação às coisas do Deus Eterno. Principalmente se você considera que o que Yeshua ensinou é verdade ou faz sentido. Apesar de ter muitos pecados que não depende da nossa força porque estão ligados ao instinto, e às vezes o instinto se impõe sobre a pessoa quando ela não está muito santificada, quando a pessoa está muito desavisada, muito tranquila na vida, digamos assim, o instinto se impõe e ela faz coisas que sabe que não deve fazer. Independente
de estar santificado ou não, de ser um fiel de Yeshua HaMashiach ou não, os tipos de pecado que estão relacionados no texto da Seret HaDevarim, que chamam de 10 mandamentos, são pecados que dá para a gente evitar com a nossa própria força. Porque em termos de santificação e correção da alma, a decisão humana serve para muito pouco. Muito pouco serve a decisão humana. Mas a decisão humana serve para deixarmos conscientemente de correr atrás desses tipos de pecado que estão listados na Seret HaDevarim, você me entende? Deixar de se curvar a outros deuses depende de mim e de você. Deixar de roubar depende de mim e de você. Deixar de praticar adultério depende de mim e de você. Deixar de cobiçar as coisas dos outros depende de mim e de você. Depende de você não dar falso testemunho. Depende de você respeitar o pai e mãe. Como diz o texto original, respeita o teu pai e tua mãe. Depende de você. Algum espírito vai te obrigar a desrespeitar o pai e mãe? Não. Então, todos esses tipos de pecados relacionados no texto de Aseret HaDevarim, que chamam de 10 mandamentos, são pecados que dá para a gente evitar pela nossa própria força. E aqueles que não dá para a gente evitar pela nossa própria força, vamos orar mais, vamos buscar mais, santificar mais, dedicar mais às coisas do Deus eterno, porque vale a pena andar com Deus eterno. Eu ando com Deus eterno há 29 anos e posso te dizer sem demagogia, vale a pena andar com Deus eterno.